Então nós estamos aqui nesse quarto final de semana do mês de agosto, levando a mensagem aos nossos paroquianos, ou então até onde mesmo alcançar aí o Facebook, né, onde as pessoas forem nos acompanhar também. E nesse quarto final de semana celebramos o dia do catequista. Eu lembro, tenho boas lembranças de uma catequista que eu tive, dava um curso bíblico para nós, né? Já mais adultos, então dava um curso bíblico, Dona Dulce, né? Não sei se ela ainda está viva, mas se ela estiver viva, deve estar beirando uns 100 anos. Então nós estamos aqui hoje e nós queremos conversar com o Gil, né? O Gil que é nosso paroquiano, é catequista aqui na paróquia também, já tem uma experiência com catequista, e vai falar um pouquinho a experiência dele para nós. E o Gil, né, pediu que nós começássemos, então, invocando, né, o Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que saboreemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, estamos aí, o Gil. Eu gostaria que vocês apresentassem para nós, né? Aí o seu trabalho, a sua vida. Pois não. Então, meu nome é Gil, como o senhor já disse, né? Eu venho de uma família católica, né? Eu tenho mais 3 irmãos, e meu pai e minha mãe, seja por tradição, mas a gente foi sempre muito católico, ativo na igreja, né? Então, desde pequeno, os pais carregavam já a gente já era envolvido com um grupo de jovens, grupo de adolescentes, coroinha, então a gente veio seguindo assim, né? E mora do ladinho da igreja também. Oi? E mora do lado da igreja. Sim, com certeza. Sempre morou ali, não? Hã? Sempre morou do lado da igreja? Não, eu morava, dava umas 3 quadras, né? Agora eu já tenho, digamos Tá bem assim, próximo, né? aqui a gente mora só atravessar a rua, Tá ficou muito certo. mais fácil, digamos assim, né? Você é curitibano, Nato? Sou curitibano nato, Certo. nasci aqui mesmo, nasci em Curitiba, né? Então, já por tradição, a gente vem de família, de vivência, de fé, de vir na missa todo domingo, já com os pais sempre acompanhando, porque eu acho que é muito importante hoje em dia, não só falar para o filho, né, vá na igreja, vamos na igreja, né? Às vezes a imagem vale mais do que 1000 palavras, a ação vale mais do que 1000 palavras, né? Então, sempre os meus pais deram muito exemplo. Meu pai ele era presidente da capela que ele frequentava, né? A minha mãe também sempre ligada às leituras de liturgias, coisas assim da igreja. Então, a gente veio pegando experiências e vivência, digamos, do que é uma fé, né? Católica. Então, daí eu vim aqui para Vila Oficinas em 1990, quando comecei a namorar a minha esposa. Em 93 nós casamos e daí eu vim morar do outro lado da rua aqui, né? Então, Tem 2 filhos, um casal? São um casal, 2 Casal filhos, de filhos, o legal. Giovanni e a Alane. São engajados da igreja também? Também são engajados na igreja, né? O Giovanni é acólito da igreja. A Alane, até legal. pouco tempo atrás, ela era ministra de Eucaristia, também aqui, envolvida com teatro, envolvida com leitura também. A gente tenta passar para eles justamente esses valores, né? Porque é muito comum hoje a gente ouvir assim, o mundo hoje mudou. O mundo mudou, ele está mais tecnológico, mas os valores são os mesmos, padre. Os valores permanecem, Né? né? Eu acho que a gente precisa, o que talvez esteja faltando um pouquinho, é essa catequese dentro de casa, né? Essa coisa da comunicação, da explicação, né? Hoje, se a gente vai falar, por exemplo, assim, nós podíamos começar assim, né? Vai ter agora final de semana do catequista, né? Aquilo que eu falei para o senhor, eu gosto sempre de me aprofundar, pesquisar, né? Então, o que é catequista? Se a gente for procurar a palavra catequista, o que ela quer dizer, ele vai dizer assim, que é uma explicação oral dos mistérios da fé, né? Então, essa explicação oral não precisa ser somente dentro da igreja. Você pode levar isso para a tua família, você pode levar isso para o teu trabalho, você pode levar isso para a tua vida, né? Essa explicação, né? E essa vocação que eu tinha comentado ali, ser catequista é uma vocação, né? Também, se a gente for pesquisar a palavra vocação, o que ela quer dizer? Né? É invocar, é ação. Então, se Deus te chama para o serviço, né, diga assim, o Senhor me chamou, aqui estou, né?
essa vocação, essa ação da gente, né, a gente tem que levar para o dia a dia, para o cotidiano da gente. A gente pode catequizar, às vezes, uma pessoa sem explicar, só com a tua atitude, com o teu jeito de ser. E o mundo hoje está carente de pessoas assim, que seja espiritualizada. Com certeza. Está carente. Com certeza, com certeza. E às vezes parece que as pessoas estão começando a se envergonhar de falar de Jesus. É uma pena isso, porque eu acho que o alicerce da gente, de todos os problemas que a gente tem, é Jesus. Às vezes pode ter pessoas que dizem assim, olha, eu não acredito em religião, eu não acredito em Deus, mas na hora do desespero, a primeira coisa que vem na cabeça, meu Deus do céu. Ela tem que buscar alguma coisa se apegar, né? Algum Para segurar. alicerce, né? Um alicerce. Exatamente. Algum alicerce, né? Porque senão a gente fraqueja. Por que às vezes a gente vê pessoas caindo em depressão, tentando suicídio, né? Aí o pessoal leva sempre para o lado da ciência, dizendo assim, ela está psicologicamente abalada. Mas espiritualmente ela também está abalada, ela não está preparada para os problemas que a gente está vivenciando hoje. Aí entra a questão da espiritualidade, ser forte na vida da pessoa para sustentar ela em pé. Claro, né? Claro. A gente quando a gente vai, por exemplo, num velório de uma pessoa que faleceu, que frequentava muito a igreja, né? E de uma pessoa, às vezes, que nunca vinha na igreja. Bem diferente. Bate um desespero, bate um temor nas pessoas, assim, né? Choram, gritam, né? E as pessoas que vivenciam, se não fosse um velório, seria a coisa mais linda do mundo. Porque a gente vê uma fortaleza de fé que passa para a gente, e quanto mais a gente vivencia essa nossa fé na igreja, né? Mais forte a gente é nesses momentos. Com certeza. Né? Então a gente precisa abastecer a nossa fé, vivenciar a nossa fé. Né? Não basta só a gente rezar. Se nós formos olhar, por exemplo, a vida de Jesus, quando ele veio para a Terra, né, ele não veio somente rezar, ele veio demonstrar, ele veio mostrar o caminho, ele deixou muito mais exemplos do que orações. Se nós formos procurar, por exemplo, a única oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Agora, quantos exemplos de amor ao próximo, de fortaleza, de perseverança, quantos exemplos, quantas parábolas ele nos deixou contando essa história, né, de fortaleza, para a gente se manter no caminho da fé, não se desviar do alvo que é Jesus, né? Gil, como é que despertou esse chamado a você a ser catequista? Ser catequista, como eu comentei, padre, a gente veio sempre de uma família católica, sempre com um trabalho paroquial. Mas o ser o catequista, eu fui convidado pelo padre José Roberto, que eu estava numa outra pastoral, porque a pessoa que estava dando catequese, ela ia ser ministro de Eucaristia. Né? E ela não poderia mais dar catequese por causa da formação que ela ia fazer. Então ele me convidou para mim assumir a turma dele em ser catequista. E eu me apaixonei no primeiro mês, padre. Eu me apaixonei no primeiro mês, porque não tinha ainda essa experiência de ser catequista. Porque catequista nós podemos dizer assim, o que é um catequista na comunidade? É um pai da fé. Assim como a gente tem nossos filhos, quando eles crescem, se a gente vê que eles entram no caminho correto, no caminho de Deus, num bom trabalho, não caem em tentações, é uma pessoa honesta, a gente se sente realizado. Porque a gente conseguiu passar o papel de pai, né, de mãe, para os filhos, para a vida. E no caso da fé é a mesma coisa. Eu acho que não tem mais nada mais gratificante do que você ver uma pessoa que passou por uma formação que você ajudou ela, né, e hoje ela está caminhando no caminho da fé. E muitos servindo a igreja, né? E muitos servindo a igreja. E muito servindo a igreja. Eu já falei várias vezes, assim, eu sou muito feliz com todos os catequistas que eu tive, né? A maioria deles estão enganjados em alguma pastoral, né? Mas eu me sinto muito realizado no ano passado com a turma que eu estava, porque eu tenho 1 ano e meio, então tenho muita vivência assim de catequese, né? Essa turma também desse ano que a gente começou, uma turma muito boa, né? Só que por causa da pandemia nós tivemos que parar. Mas a turma do ano passado, teve, acho que 1 ou 2 que eles eram evangélicos, que seguiam uma outra religião, né? E as outras pessoas também vieram buscar a catequese, né? Para entender, digamos assim, a igreja.
E eu falei para eles, ó, a minha ideia de estar aqui é tentar explicar para vocês o que vocês vieram buscar. Se eu chegar daqui 1 ano, vocês entenderem o sentido da igreja, o que é que vocês estão fazendo aqui, e se vocês entenderem a doutrina católica, vocês não trocam nunca mais de religião. E 3 pessoas que eram de catecúmenos do ano passado, hoje estão servindo o altar, viraram ministro da Eucaristia. O padre convidou eles para ser ministros, eles disseram o sim, fizeram a formação e hoje estão servindo o altar. Então, é muito gratificante para a gente, quando a gente vê que as pessoas que a gente vê trabalhando numa pastoral, vindo na missa, ou servindo a Deus no altar, a gente se sente realizado, assim como a gente sente com um filho na vida social, a gente sente um catequista, né, catequizando na vivência da igreja. Então é muito, muito gratificante. É uma coisa apaixonante a gente, digamos assim, poder então, veja bem, Gil, eu acho assim que todos nós temos muitos dons, né? E às vezes muitos não descobriu ainda o dom para se colocar a serviço, né? Com certeza. E muitos não descobriu. E como que a gente vai descobrir esses dons? Se colocando a serviço da igreja, né? Com certeza. E a partir dali, buscar formação, buscar orientação, nós vamos entendendo o que Deus espera de nós, né? E nos colocando sempre a serviço. E como é bom você olhar, né, a tua história e você ver que você pode ajudar muitas pessoas a descobrir o caminho da fé. Sim. O caminho que leva a Deus, que leva a Jesus Cristo, e despertar no coração deles aí os dons, né? E despertar também a missão, né? Muitos estão aí trabalhando, e a missão, os dons, colocando sempre a serviço da igreja. Como é bom isso. Você olhar para trás e você falar, não, o meu trabalho produziu frutos. Agora, para que o seu trabalho possa produzir, você tem que trabalhar. É o que você fez. Sim. Né? O primeiro passo é dizer sim. Né? Às vezes, você tem que pensar, não precisa também ser dizer sim na hora. Né? Isso aqui na própria catequese, uma vez eu falei, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria para a anunciação, ela não disse sim para o projeto de Deus na hora. Ela perguntou assim, mas como que vai ser se eu não conheço nenhum homem? Então, ela pensou primeiro, antes de dizer seu sim. Né? Porque às vezes a gente vai no impulso dizer o sim, e de repente a gente não consegue conciliar com o trabalho, não consegue conciliar. Mas principalmente, pensar com carinho e pensar na ação. Né? E como que eu posso fazer? Talvez você não possa, às vezes a gente pensa uma coisa, de repente aquilo era muito mais simples do que a gente imaginava. Então, a gente sempre pensar no lado cristão que eu posso ajudar, como eu posso fazer, e dizer seu sim. Uma vez um padre disse para mim assim, ele me convidou para fazer uma palestra, eu falei assim, olha, não conheço bem o tema, né? Mas eu acho que Deus capacita os escolhidos. Deus não capacita os escolhidos. Deus lapida. Porque se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você é uma joia preciosa. Às vezes, a gente precisa ser lapidado. Né? A gente fazer formação, fazer retiro, ler mais, pesquisar mais. Né? A gente precisa ser lapidado. Mas se Deus te chamou, é porque Ele confia em você. Ele sabe que você vai dar conta de fazer aquilo que Ele foi que te deu chamado. Então, por isso que a gente tem que dizer o sim. Né? Podemos dizer assim que você está realizado como catequista? Sim, muito, muito. Eu já estive em outras pastorais, todas elas, sempre me empenhei em fazer o meu melhor. Às vezes, talvez não como, às vezes a comunidade talvez esperasse ou teria que ser, mas eu sempre procurei sempre me dar o melhor. Né? Que eu acho que se você vai dizer um sim também, você não tem que fazer o resto do tempo que me sobra. Não, você tem que se empenhar, se preparar. Né? Eu até comentei com o senhor para a gente começar essa entrevista com uma invocação do Espírito Santo, assim como eu começo sempre a catequese, né? Fazendo a invocação do Espírito Santo. Quando eu acordo de manhã, eu faço a invocação do Espírito Santo. Eu gosto de rezar o terço, às vezes dirigindo, no trânsito, né? Mas a primeira coisa que a gente faz pela manhã é a invocação do Espírito Santo, porque a gente é movido pela ação do Espírito Santo. Se a gente confia, se a gente reza, se a gente pede a Deus, o Espírito Santo caminha na frente da gente e nos coloca no momento certo, na hora certa, na situação certa. Na própria catequese, tem um livro que a gente tem um cronograma, que a gente também não pode deixar Deus dará, né? Que é o Catequese Catecumenal, da catequese de adulto, para a inicialização da vida cristã. Então, e a gente faz um cronograma do ano
que a gente vai passando para eles. Nesse meio período, a gente vai encaixando certas situações, né? Primeiro, às vezes tem datas móveis, tem datas festivas. Por exemplo, eu estou passando um tema, de repente chegou a Semana Santa. Eu paro com aquele tema, eu explico o que a gente vai vivenciar naquela Semana Santa. Porque as pessoas não venham aqui simplesmente fazer volume, elas venham realmente celebrar o que elas vêm fazer, elas vêm entender o que elas vêm fazer aqui, né? E às vezes também a gente prepara o tema e através de uma pergunta que acontece na catequese, a gente muda completamente o que eu tinha preparado. Isso já aconteceu várias vezes. Eu tinha preparado um tema e através de perguntas deles, a gente acabou mudando essa catequese, né, explicando as necessidades que eles estavam precisando para aquele momento. Tá certo. Né? Isso é ação do Espírito Santo. Você trabalha mais com com catequizandos adultos, né? Sim, catequizandos adultos. Legal. Porque até a gente fala para eles, a criança, no caso, a gente também tem que explicar somente o necessário. Exato. Sempre tentando deixar aquele gostinho de quero mais, aquela coisa assim que a própria criança goste e pesquise, vá mais a fundo, ela sinta prazer de vir para a catequese, né? E para os catecúmenos, eu também falo para eles, criança começa na catequese, não é por iniciativa própria, é porque a mãe colocou, a avó colocou, a família colocou, o pai Exato. colocou, a família colocou, para fazer a catequese, né? Pelo menos como uma inicialização cristã. No caso do adulto, ele veio buscar, ele sentiu o chamado, a necessidade para vir buscar, né? Por isso que eu digo que eu tento só explicar para eles o que é que eles vieram fazer na igreja. E a gente pode dar um alimento mais sólido, né? Mais sólido. Eu fui um catequizando adulto. Com eu certeza. fui fazer com quase 20 anos, 18, 19 anos, que eu fui fazer catequese. Sim. Um curso bíblico, né? Aí eu encontrei pessoas maravilhosas, que eram patrões meus, falaram, olha, não, o domingo vou te dar para você fazer, então, a sua catequese, né? O curso bíblico. E aí despertou a vocação. Então, às vezes se tornou uma catequese madura, né? E me amadureceu para assumir uma missão na igreja. Como você também já teve essa experiência, de outros que já foram catequizando seus, que já está abraçando o serviço da igreja. Com certeza. Eu tenho um irmão que ele é religioso palotino, né? Eu já conhecia até a igreja, essa paróquia mesmo, a capela na época aqui, eu não conhecia. Eu conhecia mais a matriz, porque meu irmão, num grupo de jovens, ele sentiu também a vocação de ser sacerdote. Hoje ele é como um irmão religioso, porque ele gosta muito de dar palestras, fazer retiros, coisas assim, mas só falta o voto para ele poder ser religioso. Ele está vivenciando, está em Martinópolis, vivenciando, né, os palotinos, a vida religiosa. Que legal. Aqui. Então a gente já conhecia a congregação palotinos aqui, logo no início também a gente já conhecia. Legal. O que você gostaria de deixar de mensagem para aqueles que estão, né, com vontade de ser catequista, ou que percebe esse chamado a um engajamento maior na igreja? Que mensagem você traria para eles hoje? Padre, eu diria assim, é maravilhoso. Se a pessoa pensa em ser catequista, não tenha medo de ser catequista. Porque o catequista, ele vem ao natural, né? Você não precisa fazer uma coisa muito mecânica, como eu tinha até comentado com o senhor antes de a gente começar essa entrevista, deixar essa coisa muito mecânica. A pessoa só tem que dizer o sim. Se o seu convite chegou até você, é porque Deus te escolheu. Não é o padre que te escolheu, não foi algum agente pastoral que te escolheu, né? Foi Deus que te escolheu. Então, pense e diga teu sim. E depois a própria preparação, ele vai vir com o dia a dia. Porque, como eu falei, tenho 1 ano e meio de catequese. Eu ensinei, mas eu aprendi muito também. Com certeza. Mais aprende do que ensina. Mais né? aprende do que a gente E ensina. para você ensinar, você tem que buscar conhecer, buscar estudar e fazer levantamentos. Exatamente, né? exatamente. E a gente vê, porque às vezes a gente tem um pensamento, digamos assim, uma linha de raciocínio em cima da tua fé, que você acha que é aquilo e ponto. E de repente na catequese começa a surgir situações que começam a mostrar que existem outros caminhos, outras formas também. Com certeza. Né? Então é muito gratificante. A pessoa que puder ser catequista, mas principalmente, não só falar para as crianças ou para os adultos, né, dentro da sala de catequese. Né? Ela tem que ser dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da sua vida. Né? Leve aquilo como um estilo de vida. O catequista, ele não pode ser somente dentro da igreja, ele tem que ser um estilo de vida. Né? Você tem que catequizar no teu dia a dia.
né, nas tuas palavras, nas tuas ações, né? Às vezes você pode trazer uma pessoa, porque todos nós, digamos assim, somos seguidores dos apóstolos, fazemos parte do projeto da salvação. Jesus criou um projeto de salvação para salvar a humanidade, e nós fazemos parte disso. Então, às vezes, você pode trazer uma pessoa para dentro da igreja, ou retornar uma pessoa que estava fora da igreja, com uma simples ação, com uma palavra, bem colocada na hora certa. E às vezes só de ouvir a pessoa, né? Só de ouvir a pessoa. Só de ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa só está justamente precisando de alguém que ouça, né, eles assim. Então você leva isso como um estilo de vida. Por isso eu digo, se você tem uma vontade de ser catequista, não tenha medo. Porque pela ação do Espírito Santo, pelas formações que a gente faz, pelas pesquisas, pelos materiais de apoio que a gente tem, né, a gente pode ser um bom catequista. Hoje os materiais são imensos, né? Imensos, muitos materiais. Imensos. Sabe, Gil, eu tenho, assim, minha vida de padre, 20 anos de padre. E todos os encontros de catequista, sempre a gente vê o pessoal alegre, feliz, né? É um dia, parece que quando chega no final atrás não quer ir embora, né? Quer continuar, né? Então, quer dizer, é essa alegria, né? Essa alegria do servir, né? Estar a serviço da igreja, do ser catequista, do ser outros trabalhos pastorais da igreja, estar inserido, né? Então, é isso que encanta as pessoas, né? Passam um dia inteiro ali, aos olhos do mundo, parece estar perdendo o dia, né? Mas aos olhos daquele que tem fé e que está engajado nesse meio, está inserido nesse meio, igreja, é alegria, né? É um encontro, né? É aquele encontro que Jesus fazia com os discípulos, em torno da mesa da Eucaristia, né? Se torna a Eucaristia, o encontro eucarístico. Você falou uma coisa muito interessante, a gente não vê um catequista triste. Não vê, pode ver, né? É interessante. Verdade. A gente tem uma alegria interior de poder estar, de repente, colocando as pessoas no caminho da fé. Aquilo que eu falei no começo, nós temos uma alegria de ver as pessoas caminhando, né? E na catequese mesmo eu falo para eles, o que eu estou fazendo para vocês não é uma mansão, eu só estou fazendo o alicerce, é só o pilar, o que vai dar sustentação para vocês. Quem vai construir a obra, quem vai construir essa mansão vai ser vocês mesmos, depois da catequese. Porque a gente pode dizer assim, que é muito melhor uma igreja com pouca gente cheia do que com muita gente vazia. Com certeza. Né? Porque não existe uma fé sem uma ação. Você tem que rezar, sim, mas trabalhar, sim. Você tem que fazer parte dessa história da salvação, você tem que fazer parte da tua igreja, desse caminhar do dia a dia. Você não pode ser superior, você não pode ser inferior, né? Você tem que ser do nível o suficiente para as pessoas que você está conversando, para que elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam o chamado de vir para a igreja também. Tá certo. Né? Eu tive a graça e a bênção de todas as turmas ali que eu peguei até agora, elas vieram crescendo com o passar do ano, e não diminuindo às vezes, como às vezes é uma tendência, né? É muito gratificante para a gente. E eu gosto, quando eu falo as coisas da igreja, padre, eu gosto sempre de falar com muito entusiasmo, com alegria, com um despertar assim, que é muito bom, porque realmente é. É, verdade. Porque realmente Porque se não for, a gente não transmite, né? Não transmite. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, espiritualmente, a gente não transmite isso para o outro, né? Isso. Mas, Gil, vamos encerrando a nossa conversa de hoje, esse diálogo entre amigos. E vamos rezar, então, Ave Maria, por todos os nossos catequistas da nossa paróquia, também mesmo aqueles que são catequistas, que vão nos acompanhar, né, pelo Facebook, né, nesse final de semana. E pedir a Maria que oriente ela, que foi a primeira catequista, né? Olha que responsabilidade, catequista do Filho de Deus. Primeiro catequista, primeiro sacrário. Pois é, primeiro sacrário, primeiro catequista do Filho de Deus, né? De Deus. Então aqui Maria... Que responsabilidade. Né? Que responsabilidade. E ela deu uma resposta muito madura, né? Muito madura. Ela questionou, isso é sinal de maturidade. Questionou para poder se abrir totalmente em trazer o Salvador ao mundo, né? Ela questionou, disse o sim e se deu o melhor. Exatamente. Ela se deu o melhor. Deu o melhor de si. Se a gente às vezes fica com medo de catequizar pessoas assim, imagina ela catequizar Jesus, né? Imagina. Então vamos rezar junto, Ave Maria, por todos os nossos catequistas, por você dentro do seu trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a nós, os nossos catequistas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.